Passemos agora, querido, para o momento da palavra. Esteja atento, querido, no que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu tenho falado aqui, querido, tenho ensinado que Jesus Cristo, quando Ele veio com 3 missões. A primeira, querido, Ele veio anunciar as boas novas, o Evangelho, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, para todos. Ele veio evangelizar. Mas ao mesmo tempo, querido, Ele chamou 12 homens, para que estivessem junto dEle. 12 homens, querido, que foram preparados no seu ministério, enquanto Ele esteve aqui. Então Ele ensinou, Ele deu exemplos, Ele caminhou com esses homens. Amém? Para que esses homens, depois que Ele partisse, desse continuidade à grande obra de Deus. Que passaram-se anos e anos, chega o dia de hoje, e aqui estamos, dando continuidade à obra de Deus. E a terceira missão de Jesus foi o sacrifício, se entregar por nós, por mim, por você, e completando a sua obra aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então Ele caminhou e andou por muitos lugares naquela região, e onde Ele andava, uma multidão o acompanhava. Milagres, sinais maravilhosos aconteciam, coisas tremendas aconteciam, o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Deus, Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona, em todo tempo Ele está conosco. Passamos em determinados momentos situações, problemas, lutas, dificuldades, mas creia, Deus sempre Ele está nos vendo, Ele sempre está olhando. Nada, querido, acontece oculto aos olhos de Deus, Ele vê tudo. Se tu estás passando por luta nesses dias, te mantém firme na presença do Senhor, sabendo que Deus está vendo, e no devido tempo Ele virá no teu socorro. No devido tempo Ele virá para agir, para operar e para realizar um milagre tremendo na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu convido agora a Santa Igreja a abrir a tua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme a descrição de Mateus, capítulo 14. Aleluia. A partir do verso 22. Iremos compartilhar nessa noite até o verso 33. Mateus 14, a partir do verso 22 até o verso 33. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o momento, querido, de ensinamento para os discípulos, para os apóstolos, que também serve para cada um de nós. É descrito aqui nos evangelhos para que nós venhamos aprender o que Jesus estava ensinando, não somente para aqueles homens, mas para todos nós, para aqueles que querem realmente andar esta caminhada com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo, querido, 14, ele se inicia falando sobre a morte de João, aquele precursor, aquele que veio antes de Jesus, aquele que veio abrindo o caminho para a chegada de Jesus. E ele foi preso, e ele foi decapitado, ele foi morto. E ele é morto, e essa notícia é chegada até Jesus. João é morto. Então é retratado, é relatado aqui no início desse capítulo 14. E Jesus, diante disso, depois que João ele é morto, no verso 13, antes de entrarmos na palavra, querido, mas no mesmo capítulo, veja o que diz no verso 13. Jesus, ouvindo isto, o que? Falar sobre a morte de João, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. No entanto,
a multidão que o acompanhava, sabendo disso, vieram das cidades seguindo-o por terra. Amém? O que acontece, pastor Hinaldo, nesse momento? Foi um grande peso. Havia tristeza em todos que ali estavam. E Jesus, a ideia dele era se afastar para um lugar distante, com os seus discípulos, à parte. Contudo, querido, a multidão soube. Jesus entrou no barco com o seu discípulo, mas a multidão soube. E Jesus ia no barco e a multidão ia por terra acompanhando a Jesus. Aleluia. E na continuidade vem, querido, aquele momento que a multidão acompanhando a Jesus, e já era tarde. E o discípulo chega para Jesus e diz: mestre, despede esse pessoal enquanto ainda dá tempo, para que eles saiam pelas aldeias e comprem o que comer. Jesus se compadeceu daquela multidão. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus pergunta: o que vocês têm? Não temos nada. Mas aí um dos discípulos levantou e disse: tem um jovem aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Nada diante daquela multidão. E Jesus manda que todos se assente todos. Jesus levantou as mãos para o céu, consagrou aquele alimento e começou a distribuir, dividindo o pão e o peixe e distribuindo, de tal sorte, querido, que todos se alimentaram e se fartaram. Aleluia. Houve a multiplicação dos pães e do peixe, todos se saciaram, e ainda foi recolhido no final 12 cestos de pães. O poder de Deus se manifestou de forma tremenda. Um milagre aconteceu. Do nada, quase nada, do pouquinho, Deus fez um grande milagre. Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. E continuando, nós chegamos, queridos, a mensagem que nós iremos compartilhar no dia de hoje, no verso 22. Preste atenção, porque tem um link, está ligado. Jesus estava caminhando, ele estava ensinando. O poder de Deus se manifestando, mas ele ensinando aos discípulos, que também serve para cada um de nós. E diz o verso 22, Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, Jesus, só. Entretanto, o barco que os discípulos estavam seguindo já estava longe, a muitos estádios da terra, bem distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e aclamaram e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou
por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é tremendo, amém, queridos? Jesus, Ele é tremendo. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, que está no controle de tudo e em todo o tempo. Aleluia. Mas aqui, querido, era necessário que isso acontecesse, para que os discípulos aprendessem e para que nós também tenhamos uma lição nessa noite. Deus está falando contigo, amém? Abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, como relatei aqui ainda há pouco, no início do capítulo, nós temos primeiro a menção a respeito da morte de João. E depois, querido, um grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Milagre tremendo. E o que aconteceu com isso, queridos? Aquela multidão, vendo esse grande milagre, começaram a se levantar, querido, e queriam constituir a Jesus como rei. A multidão queria constituir a Jesus como rei deles. Mas não era chegado ainda o tempo. Não era esse rei que Jesus veio com a missão para ser. Mas havia uma pressão, depois da multiplicação dos peixes. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Jesus, querido, os obrigou a quem? Os discípulos, a entrar no barco e a passar para o outro lado. Provavelmente ele primeiramente tenha pedido, mas os discípulos certamente, querido, aqui tenham reagido, deixar Jesus sozinho. Mas chegou um determinado momento que Jesus os obrigou. Jesus determinou que eles entrassem no barco e seguissem para o outro lado. E que ele, Jesus, iria ficar ali para despedir aquela multidão. A multidão queria constituir Jesus como rei. Talvez ele tenha pensado os discípulos também serem convencidos a ter esse mesmo entendimento, porque eles ainda não estavam preparados. Por isso que ele tira eles dali. Entre no barco. Em outras traduções ele diz, ele ordenou: entre no barco e vão para o outro lado, que eu irei despedir a multidão. Então eles entraram no barco. Amém? Verso 23. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus despede a multidão e depois ele sobe ao monte, a fim de orar sozinho. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus: em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava só. Por quê? Porque os discípulos entraram no barco e estavam indo em obediência para o outro lado. E Jesus, queridos, estava só. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos estavam fazendo o quê? Estavam
obedecendo uma ordenância de Jesus. Amém? Quem tem chamado de Deus aqui? Diga assim: eu tenho. Diga. Nós temos, querido. Todos nós temos chamado de Deus. E Deus nos chamou para quê? Para nos usar. Jesus tem falado conosco, Deus tem falado conosco, o Espírito Santo tem falado conosco, queridos, para nós sermos o instrumento nas suas mãos, para sermos usados por Ele, e nós temos que obedecer. Cabe a nós, queridos, obedecer. Aleluia. Jesus disse: entre no barco e vão para o outro lado. O que é que eles deveriam fazer? Obedecer. E estavam obedecendo. Agora acontece, querido, que há uma batalha espiritual. A Bíblia nos alerta que nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Nós não podemos baixar a guarda, porque o inimigo ele tem se levantado contra nós. Mas nós não podemos esquecer, querido, que aquele que deu a ordenança para nós, que é o nosso Deus, e o qual nós devemos obedecer, Ele está em todo o tempo vendo tudo. Ele está vendo tudo. Amém? Glória a Deus. E Jesus, querido, aqui a Bíblia diz que Ele subiu ao monte e foi orar, sozinho, intimidade com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Verso 24 diz: entretanto, veja o que aconteceu. O barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam no barco, mas Jesus estava vendo, lá longe o barco. E aí, querido, estava sendo açoitado pelos ventos fortes. Os discípulos tentavam cumprir a ordenança de Jesus, dar prosseguimento e ir adiante. Mas eles remavam e o barco não saía do lugar, porque os ventos eram fortes contra eles. E ali estavam eles, mas Jesus estava vendo. Jesus estava observando. Amém? Glória a Deus. Ventos fortes, queridos, representa tribulação, representa dificuldade, representa luta. Aí trazemos para o nosso dia, para as nossas vidas. Aleluia. Mesmo obedecendo a voz de Deus, os mandamentos de Deus, querido, passaremos por lutas, por ventos fortes, por tribulações, mas não devemos nos esquecer: Jesus está nos vendo, Deus está nos vendo. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a tua luta esteja grande, ainda que a dificuldade esteja grande, querido, continue, querido, não desista. Não desanime no teu coração, mas continue a remar. Continue, querido, a fazer a vontade do Senhor. Não deixe ser vencido, querido, pelo que os teus olhos veem, pelas grandes ondas, tempestades, querido, ventos fortes, ventos contrários. Amém? Mas continue. Querido, eu tenho dito aqui, eu quero que você entenda que a obra, querido, é de Deus, não é nossa. Eu tenho que obedecer. Aleluia. A minha parte é obedecer. E vai chegar tempo que virão ventos fortes, dificuldades. E o que eu devo fazer? Desanimar? Desistir? Não, querido, continuar. Aleluia. Se Jesus diz, deu uma ordenança, entre no barco e vão para o outro lado, o que é que iria acontecer? Eles iriam chegar do outro lado. Amém? Existe uma promessa para cada um de nós. Diga assim: existe uma promessa para mim.
E a tua promessa, sabe qual é, querido? Voltar para casa. Aleluia. Chegar diante do Senhor. Aleluia. Esta é a promessa para cada um de nós. E o que temos que fazer, queridos? Obedecer. Continuar remando. Não desistir. Está difícil? Continua. Está difícil? Continua. Os ventos estão fortes? Continua. Aleluia. Glória a Deus. Querido, aqui os discípulos estavam passando por um grande ensinamento. Jesus sabia o que iria acontecer. E Jesus manda eles irem. E eles foram. E eles estavam ali, sendo treinados, sendo preparados, querido. Aleluia. Então, querido, muitas vezes as dificuldades, as lutas que passamos, as tempestades, são preparações para nós, para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor, na fidelidade dEle. Amém? Eu te digo que Ele é fiel, Ele é justo, Ele conhece as nossas vidas, as nossas lutas, Ele sabe, querido, de tudo. Meu querido e minha querida, você que está aqui nessa noite, na igreja, você que está nos acompanhando, aprenda do Senhor. Deus está contigo, e você vai vencer essa tua luta, você vai vencer essa batalha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali estava o barco, distante Jesus via, mas ele estava sendo açoitado por ventos fortes. Glória a Deus. Aí o que diz o verso 25? Na quarta vigília da noite, aleluia. O que é quarta vigília da noite, querido? Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. A primeira vigília começava às 6 horas até às 9. A segunda vigília começava de 9 às 12. A terceira de 12 às 3. Então a quarta vigília, este momento, era de 3 às 6 da manhã. Glória a Deus. Queridos, eles passaram muito tempo nessa peleja, nessa luta. Amém? Passaram muito tempo. Nós não sabemos em que vigílias eles começaram. Mas era provável que seja no início da tarde. Porque Jesus tinha dito, porque a Bíblia relata no cair da tarde, nos versículos anteriores. Então, desde o início da tarde, talvez da primeira vigília, passaram pela segunda, pela terceira, estavam na quarta vigília. De luta, de peleja, tentando completar a missão. Obedecendo à vontade do Senhor, para seguir, para chegar do outro lado. Mas os ventos fortes o impediam de continuar. Mas eles estavam lá, certamente com medo, com receio da morte, do barco afundar e de eles morrerem. Mas na quarta vigília, ou seja, no momento de toda luta, dificuldade, naquele momento que talvez eles fossem desistir, Jesus chega. Amém? Glória a Deus. E aqui relata a Bíblia. Na quarta vigília da noite, foi então que Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Amém? Glória a Deus. Aqui, querido, nesse momento estava acontecendo algo que nunca tinha acontecido antes. A Bíblia fala sobre muitos profetas, grandes homens de Deus, que foram usados no Antigo Testamento, mas nenhum andou sobre as águas. Moisés abriu o mar vermelho, que Deus, amém? Deus ali estava com ele, mas nenhum, até aquele momento, tinha andado sobre as águas. Jesus vem desafiando a força da gravidade, andando sobre as águas, como se estivesse andando em terra firme. Este é o nosso Deus, queridos,
que surpreende, que vem na hora certa. Quando as forças se acabam, Deus chega. E chega, querido, para resolver, para trazer a resposta. Aleluia! Os discípulos, queridos, estavam em obediência. E Jesus estava observando lá de onde ele estava. Mas era um ensinamento para eles. Eles precisavam aprender. Aleluia! Glória a Deus. Querido, que cabe a nós, ou o que compete a nós é obedecer e continuar. Não se deixar levado pelo que os olhos veem, nem pelo que os ouvidos ouvem. Não sei o tamanho da tua luta nesses dias, mas eu quero te dizer algo: não ouça o que as pessoas te dizem, porque muitos chegam e dizem: desista, não tem mais jeito, fulano é assim e não vai mudar, essa situação é assim mesmo, não tem mais jeito. Ou você pode até estar vendo a situação que diante dos teus olhos não tem mais jeito, acabou. Querido, te mantém firme. Querida, te mantém firme. Se você está aqui nessa noite, se Deus te trouxe nessa noite, porque Ele queria te falar isso, que Ele está contigo, e que cabe a você perseverar no teu coração, crendo no Senhor, que Ele está vendo a tua luta, a tua peleja, o teu choro, o teu clamor, e que Ele não nos chamou, querido, para a derrota, mas Ele nos chamou para a vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas aí, querido, nós estamos passando por um momento de provação. A fé, ela tem que ser provada. Será que cremos mesmo? Ou só é da boca para fora que temos falado que cremos em Deus? Querido, crer quando tudo está bem é fácil. Que nós temos que crer é quando o momento não está fácil. É quando a luta está grande, quando as tempestades, que ele parece que vão nos devorar, nos cobrir, nos levar. E que nós temos que continuar e não desistir. Em nome de Jesus Cristo. E crer que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Sabe a tua situação? Deus está vendo. Sabe a tua luta? A tua peleja na tua casa? Deus está vendo, mulher de Deus. Sulamita, Deus está vendo tudo. Está vendo toda a tua luta. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E a obra, querido, é dele. Se obedecermos, querido, Ele está conosco, Ele está vendo. Ele vai nos capacitar e dar força para vencer. Em nome de Jesus Cristo, querido. Aleluia. Glória a Deus. Em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor veem tudo, querido. Amém? Glória a Deus. Obedeça, querido. Esteja no centro da vontade do Senhor em todo o tempo, e você estará bem. Ainda que o inimigo se levante, mas Deus é maior. Ele é fiel e vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, querido, quando a situação começa a complicar, aí entra a fé. Mas quando a situação começa a se complicar mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, e nós oramos, nós clamamos, fazemos propósito com o Senhor, e a resposta não vem, e entra, querido, chega um determinado momento que entra o desespero, o desânimo. Mas Deus sabe, querido, até onde nós podemos suportar. Entendo, querido, que aqui era o limite dos discípulos de Jesus. E ele chega no momento certo.
na hora certa. Mas eles estavam perseverando. Era necessário que eles passassem por aquela situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diante da água, que seja no mar, seja no rio, no lago, onde devemos estar? Dentro do barco. Amém? E dentro do barco, a princípio, você está seguro. Mas na realidade, querido, pode vir ventos fortes. Muitas vezes nós achamos, pelo fato de estarmos na igreja, num barco, que é a igreja, podemos achar que estamos seguros, que haverá paz, calmaria. Não, querido, também pode vir ventos fortes, provações. Mas nós não podemos esquecer, querido, que não é o barco, não é a igreja que nos dá segurança. Aleluia. É Jesus. É o Mestre. É o Senhor. É Deus. Quem é que nos dá a paz? Quem é que nos dá a segurança? É Deus, queridos. Não é o barco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, querido, em todo o tempo. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus está contigo, querido. Deus está contigo. Diga assim: Deus está comigo. Deus está contigo. Aqui, querido, Jesus não estava com os discípulos. Eles estavam só. Amém? Mas nós podemos voltar, querido, no capítulo 8, verso 23. Até o verso 27. Mateus 8, 23 diz, preste atenção. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Estamos morrendo, estamos perecendo. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aleluia. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, aqui nesse relato, aqui descrito também por Mateus, Jesus estava no barco. No que nós estamos compartilhando hoje, Jesus não estava no barco. Nesse primeiro, Jesus estava no barco. O detalhe, querido, que também os seus discípulos estavam passando a prova. Porque tem algo, querido, que nós podemos fazer. Amém? E tem algo que Deus é que irá fazer. Nesse relato aqui, querido, Jesus diz: homem de pequena fé, porque sois tão tímidos? Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo, calmo, tranquilo, porque ele sabia que o barco não iria afundar, porque Jesus estava no barco. E eu te digo nessa noite, se você crê que Jesus está no teu barco, na tua vida, está contigo, o teu barco não vai afundar. Você, querido, não irá ser derrotada, mas você irá vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas era ensinamento.
E aqui, querido, nesse relato aqui do capítulo 8, terminando, os discípulos relatam: quem é este que até os ventos o obedece? Quem é este que fez grandes milagres, ordenou e os ventos cessaram e houve uma grande calmaria? Aleluia, glória a Deus. E voltando aqui para o capítulo 14, verso 15, e na quarta vez, verso 25, capítulo 14, verso 25, Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, ficaram apavorados. Acontece, querido, que eles já estavam apavorados pelo fato da iminente morte, do barco afundar. E eles estavam já vendo a morte diante deles. E havia naquela época uma lenda que eles acreditavam que quando algo terrível ia acontecer, antes desse algo terrível acontecer, aparecia visagem, aparições diante deles. Então, querido, quando eles viram um vulto, que o medo era tão grande, o pavor era tão grande, que eles não reconheceram a Jesus. E aí, querido, trazendo para as nossas vidas, em muitos momentos também, pela situação tão difícil, que no início nós estávamos crendo, permanecendo em fé, mas a situação ficou tão difícil, que nós deixamos de acreditar. E entra, querido, o quê? A frieza, a dúvida, o questionamento. E aí, querido, Jesus aparece também para nós. E aí, querido, nós ficamos cegos espirituais, de tal sorte que muitas vezes Deus agindo, Deus operando, e nós não conseguimos enxergar. Mais uma vez, Deus vê tudo. Deus está vendo a tua luta, a tua peleja. E por mais difícil que seja a tua luta, querido, aqui tu estás nessa noite. Isso quer dizer, querido, que Deus, Ele está agindo, está operando em nossa volta. Ele tem feito maravilhas todos os dias em nosso favor. Mas acontece que pelo problema tão grande, a dificuldade tão grande, em determinados pontos até insuportável, nós deixamos de ver, querido, a presença de Deus, o agir de Deus, as providências de Deus, e passamos a achar que nós estamos só, que nós estamos desamparados, que a situação ela não vai ter jeito. Deus agindo, Deus operando, e nós não conseguimos enxergar, ou compreender que é a presença de Deus, que é a resposta de Deus, que é o cuidado do Senhor. E aqui Jesus chegou diante dos seus discípulos andando sobre as águas, queridos, e eles se assustaram, ficaram apavorados. Se já estávamos com medo diante da iminente morte, por conta dos fortes ventos, agora, com a aparição de uma fantasma, aí agora só veio se confirmar a morte. Ficaram apavorados, tomados de medo, e gritavam com medo. Verso 27, diz a palavra de Deus: mas Jesus, vendo aquela situação, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, aleluia, sou eu, não temais,
Aleluia. E Deus te diz nessa noite: tenha bom ânimo. Eu estou aqui. Não tem mais. Não temas. Jesus te diz nessa noite: eu estou contigo. Sou eu que tenho te guardado. Sou eu que tenho vindo no momento certo, trazendo a providência na tua vida. Sou eu que tenho cuidado de você. Não temas. Amém? Não temas. Porque eles estavam com medo, eles estavam temerosos. Porque, a princípio, querido, eles estavam sem Jesus. E Jesus aqui, pastor Hinaldo, estava preparando os discípulos. Porque ele iria se ausentar. Depois que ele passasse pelo sacrifício da cruz, os discípulos iam ficar só. Ele já estava, de forma antecipada, preparando os seus discípulos, queridos. Mas, ainda que não vissem Jesus com eles, Jesus estava lá distante, vendo a situação deles. E assim também é para cada um de nós. Ainda que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos naturais, Deus, Ele está nos vendo. Ele sempre está nos vendo. Você não está só, nós não estamos sós. Ele está nos vendo. Amém, querido? Ainda que achemos que nós estamos sozinhos, nós não estamos só. Deus sempre estará conosco. Em todo tempo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus chega aqui nesse momento, querido, e a primeira coisa que ele faz é falar com os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Aleluia. De imediato, querido, ele não repreendeu o vento, como ele fez da primeira vez, relatado aqui no capítulo 8. Mas aqui, querido, ele fala para os seus discípulos: tenha bom ânimo, não temas. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, querido, ouvindo isso, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. Jesus deu uma ordem, ordenou, assim como Pedro pediu. E Pedro, em fé, descendo do barco, andou sobre as águas, como se estivesse em terra firme, e foi em direção a Jesus. Grande milagre estava acontecendo também aqui na vida de Pedro. A fé em ação, fazendo algo, querido, semelhante ao que Jesus fez, porque estava andando em fé. Aleluia. Jesus, querido, depois de cumprir a sua missão, sacrifício, antes desse assunto ao céu, ele disse que maiores obras nós faríamos. Aleluia. Por isso precisamos ter fé para continuarmos. A fé, querido, é que faz a diferença. A fé, querido, nós não andamos conforme as circunstâncias, conforme o que eu vejo, conforme o que eu sinto, conforme o que eu ouço. Mas a fé, querido, eu tenho como base, querido, o fundamento, a palavra de Deus, que diz que eu vou vencer, porque diz que eu sou o quê? Mais do que vencedor.
Nós não entramos na batalha, querido, simplesmente para vencer. Porque quando entramos numa batalha só para vencer, pode ser que haja a derrota. Mas quando eu entro numa batalha e eu tenho uma promessa que eu sou mais do que vencedor, eu já entro com a certeza em nome de Jesus. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, querido. Você é mais do que vencedor, porque esta é a promessa do Senhor para cada um de nós, para o que crê. Aleluia, glória a Deus. E é isso, a fé foi que fez com que Pedro fosse ousado para fazer algo semelhante ao que Jesus fez, algo que nenhum homem antes tinha feito, e ele fez, andou sobre as águas, e caminhou em direção a Jesus. Verso 30 diz a palavra de Deus, Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força dos ventos, Pedro, sentindo o vento, ouvindo barulho dos ventos, então, querido, ele teve medo e começou a afundar. Aleluia, glória a Deus. A fé, querido, foi abalada pelo que ele sentiu, pelo que ele ouviu, pelo que ele viu. Querido, a nossa fé, mais uma vez, não está baseada no que nós vemos, no que nós sentimos, no que nós ouvimos, mas a nossa fé deve estar baseada, firmada na palavra do Senhor. Aleluia. E aí, querido, quando ele sentiu os ventos, quando ele ouviu o som dos ventos, o frio no seu corpo, o medo tomou conta dele. E aí ele começou a afundar. Mas aí também não é o fim. Começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. Ele orou, ele clamou. Aleluia, glória a Deus. E verso 31 diz a palavra de Deus: e prontamente, amém, de imediato, Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro orou, queridos, e Jesus ouviu de imediato. Querido, não cala a tua boca diante da tua dificuldade, querido, dos teus medos. Clama ao Senhor e Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração e Ele te responde em nome de Jesus Cristo. Ele te responde porque Ele é fiel, Ele vê tudo, querido. Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe, queridos, Ele conhece os nossos medos. Aleluia. Ele sabe quem nós somos. Então abre o teu coração para o Senhor. Ore, clame a Ele e Ele te responderá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 32. Então, só então, depois que Jesus pegou na mão de Pedro e não deixou ele submergir, ambos subiram ao barco. E aí, o vento cessou. Aleluia. Glória a Deus. O poder de Deus mais uma vez se manifestou. O vento cessou. A calmaria chegou. E aqueles ventos que antes batiam forte naquele barco,
Agora havia uma calmaria, semelhante ao caso relatado no capítulo 8. A calmaria chegou, porque Jesus agora estava no barco. Aleluia. Jesus está contigo, querido. Você crê? Se você crê, queridos, a calmaria chegará. A calmaria virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os discípulos, querido, aqueles homens que ali estavam, lá no capítulo 8, perguntaram: quem é esse homem que até os ventos obedece? Não conseguiram entender que Jesus era o Filho de Deus, porque ali ainda era início do ensinamento de Jesus. Aleluia. Mas aqui, no verso 33, capítulo 14, verso 33, diz a palavra de Deus: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente és Filho de Deus. Antes havia dúvida, mas agora há a certeza. Querido, era necessário que eles passassem por isso, para que eles, mais uma vez, vissem a manifestação do poder de Deus, para que eles entendessem quem era Jesus, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o enviado de Deus, o que veio, pagou o preço por mim e por você, que morreu para que nós tivéssemos vida. Amém? Eu e você. Jesus cumpriu a sua parte, a sua missão. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós cumprirmos a nossa. E qual é a nossa missão, pastor? Obedecer. Obedecer. Sabendo, querido, que a obra é do Senhor. Ele cuida. Ele manda, vá. E nós temos que obedecer e ir. Se ele diz fica, nós temos que ficar. Mas nós estamos numa caminhada, querido. E o que deve haver em nós é a obediência. Tempestades podem vir, tempos difíceis podem aparecer, mas temos que saber que os olhos de Deus nos vigiam, nos veem. Deus tem visto o teu sofrimento, Deus tem visto a tua luta, Deus tem visto o teu choro, e no devido tempo, querido, Ele virá. Mas Ele te diz nessa noite: não temas. Não temas, querido. Creia somente no teu coração. Te mantém firme, porque a vitória será tua. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus é bom. Aleluia. Amém? Glória a Deus. João 11:40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Então, que temos que crer, para nós vermos a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Ainda não é o fim. Deus está contigo. Aleluia. E já preparou para ti grandes vitórias. Deus já tem preparado para ti o melhor, para cada um de nós. E experimentará e usufruirá daquilo que Deus preparou, querido. Aquele que tem fé e se manter firme até o fim. Amém? Diga assim: Deus tem preparado o melhor para mim. Em nome de Jesus. Para ti e para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora, querido, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Pai amado, Pai santo, eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor. Aqui tem irmãos e irmãs, que eu sei, ó Pai, que nessa noite, tu marcou esse encontro com cada um de nós.
porque era desejo teu falar conosco. Oh, Pai, eu sei que essa palavra é para cada um de nós. Irmãos, irmãs que estavam nesses dias, duvidando em seus corações, com medo, com receio, com pavor, pensando que era o fim, que estava acabado, que não tinha jeito, triste, angustiados. Mas nessa noite, ó Pai, nós ouvimos da Tua voz, onde nós aprendemos que os Teus olhos nos veem em todo o tempo, que nós não estamos sós, que Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Por isso eu coloco a Tua igreja diante de Ti, cada irmão, cada irmã diante da Tua presença. Que cada um nesta noite seja cheio da Tua unção, cheio da Tua graça. E Jesus te diz, meu querido, minha querida, não temas, creia somente no teu coração, porque eu estou contigo, eu tenho te sustentado, eu que te criei, eu que te chamei, eu que te tirei da morte, da escravidão, do pecado, e eu cuido de ti, eu tenho cuidado de ti. Por isso, não temas, não desanime, tenha bom ânimo, permaneça firme, creia no teu coração, que os teus inimigos, creia, serão humilhados, em nome de Jesus Cristo, e a vitória será tua. Tu verás e contemplarás com os teus olhos a tempestade se transformar em calmaria, o milagre acontecer, a cura da tua enfermidade física, da tua enfermidade espiritual, a libertação dos teus familiares, teus filhos, teu esposo, tua esposa, teus irmãos, teus pais, o poder de Deus se manifestando através da tua vida. Não temas, porque Deus está contigo. Deus está segurando as tuas mãos nessa noite. Deus está te tirando, te levantando do fundo do poço, te erguendo e te dizendo, eu estou contigo. Não temas, porque eu te darei a vitória. Onde antes havia choro, lágrimas, haverá alegria, haverá paz, haverá vitórias. Em nome de Jesus Cristo, meu querido, creia, creia, porque nesta noite Deus está falando contigo. E se tu creres, tu verás e viverá o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.